Quando desenvolvemos um aplicativo Android e ele começa a crescer, aumenta a complexidade, o fluxo começa também a ficar maior, existe uma etapa que é tão importante quanto fazer esse aplicativo funcionar, que é a arquitetura do nosso aplicativo. A partir dessa técnica, a gente consegue ter uma melhor organização, a gente começa a permitir com que esse aplicativo ele seja escalável, testável, isso com uma facilidade maior. E também permite com que outras pessoas que ainda não conhecem o nosso aplicativo consigam fazer uma introdução, consiga entrar nesse aplicativo de uma forma que faça sentido. Tudo que foi construído, o que precisa fazer e como esse aplicativo será evoluído. Então, se você não tem a mínima noção sobre esses detalhes e quer saber como você pode fazer isso dentro do seu aplicativo, continue aqui no conteúdo que o meu objetivo vai ser mostrar para você o guia de arquitetura de aplicativo Android. E é claro, não se esqueça de deixar um comentário, um like, faça inscrição se você não fez, vire membro se puder, porque tudo isso apoia o canal. Vamos começar com o guia de arquitetura de aplicativos Android. Esse guia eu comento bastante aqui no canal, principalmente aqueles vídeos sobre guias, roadmaps, onde eu falei a respeito do que faz sentido ou não ensinar, e esse guia com certeza é um dos itens que faz muito sentido você fazer uma leitura, faz muito sentido você conhecer, principalmente quando a gente fala dos princípios, de como a gente pode organizar o nosso projeto ali, das camadas, tudo bem? Quais são os padrões comuns dentro de um aplicativo Android que faz sentido você manter por conta dos seus benefícios, entre outras coisas que existe nesse documento que a gente pode ver, ele é bastante extenso, tá bom? Então, o meu objetivo com esse conteúdo foi pegar essa parte extensa aqui do documento e trazer de uma maneira mais fluida, principalmente para você que está tendo uma introdução sobre esse tema que é a arquitetura de aplicativo Android. E é claro, né, esse tema ele não é um tema inicial, por mais que seja uma introdução. Então você que está começando agora, que ainda não tem muita noção do que é uma activity, do que é view, compose, view model, repositório, etc. Eu recomendo que você dê um passo para trás, estude um pouquinho mais, tenha mais experiência em desenvolver aplicativos, porque o tema nesse momento ele vai ser um pouquinho mais complexo. Você pode acompanhar, mas saiba que se você não entender muito bem, não é para ser um problema, é para ser o esperado, porque você ainda, muito provavelmente, não teve a experiência suficiente para compreender o que será passado aqui. Ao invés de seguir esse material, que eu vou deixar no link aí para vocês, seja na descrição ou em outro local, eu criei um material onde eu vou usar como base, eu vou pegar tudo que eu tenho ali na documentação, só que eu vou fazer de uma maneira mais fluida, mais objetiva, pegando aqui alguns exemplos. E o primeiro exemplo que eu vou utilizar aqui vai ser um GIF de um aplicativo que eu utilizo aqui no canal, eu vou até rodar o GIF para vocês verem, que é o GIF do aplicativo Minhas Tarefas, que é aquele app onde a gente consegue criar tarefas, a gente tem uma lista de tarefas, consegue ver título, descrição, marcar se foi feita ou não. Eu vou usar esse aplicativo apenas para a gente ter aqui uma demonstração, né, de que o usuário ele vai utilizar o nosso aplicativo, vai ter essa ideia de usar a partir de gestos, a partir de toques. Então, essa é uma experiência comum quando a gente está trabalhando em um aplicativo Android. Só que, além da experiência que é singular do nosso aplicativo, é muito comum também usuários do Android ter uma experiência que vai ser muito próxima ao que a gente vai falar nessa primeira sessão que eu chamei de experiências de usuário no app mobile. Eu liberei aqui essa sessão para a gente ver agora o que a gente vai falar. Aqui dentro do Android, a gente vai ter ali múltiplos componentes de aplicativo. Eu já comentei, principalmente no material de roadmap, que esses componentes são activities. Aqui também a gente colocou fragments, services, content provider e broadcast receivers. Então essas são as maneiras que o nosso usuário consegue acessar conteúdos, aplicativos dentro aqui do Android. E o que isso tem em relação à experiência de uso? Como que a gente pode interpretar isso no dia a dia para quem está usando o nosso aplicativo de verdade, né? É que os usuários eles podem interagir com múltiplos apps em um curto período. Além de ele estar no Minhas Tarefas, ele pode acessar redes sociais, e-mails, pode receber uma chamada telefônica, pode receber mensagem, às vezes quer assistir um vídeo, etc. E tudo isso faz com que, consequentemente, o nosso aplicativo ele meio que entre em plano de fundo, às vezes ele pode ser destruído, o usuário pode simplesmente fechar, e esse tipo de comportamento é comum dentro do Android. A gente não tem muito esse controle de quando o nosso aplicativo ele estará disponível ali para o nosso usuário. Então, esse é o primeiro ponto de atenção que você precisa entender. A gente nunca tem o total controle da disponibilidade
do nosso aplicativo. E aí o ponto que a gente pode concluir é o seguinte, que o nosso app ele pode morrer a qualquer momento, e isso é uma realidade, seja pelo próprio usuário ou então pelo próprio sistema operacional. E a conclusão que a gente também pode tirar, dado esse fato, é que a gente não pode armazenar as informações do nosso usuário nesses componentes do aplicativo, porque eles podem ser destruídos a qualquer momento. Então, quando a gente começa a pensar em um aplicativo Android, esse aqui é o resumo que a gente precisa ter na nossa mente em tudo que a gente vai fazer, em qualquer tipo de aplicativo que a gente fizer. Ele vai ter esse tipo de característica na experiência de usuário. E é claro, para a gente ter essa noção de que existem esses comportamentos e entregar uma arquitetura de aplicativo que faça sentido, que consiga atender essa necessidade, assim digamos, de uma maneira interessante, garantindo ali os comportamentos esperados, a gente precisa sim seguir alguns princípios arquiteturais. Então eu separei essa outra seção que foi chamada de princípios arquiteturais comuns e a partir dela a gente vai fazer aí a introdução de arquitetura de aplicativo Android. Eu separei aqui essa outra seção, agora eu liberei. Não se assuste com esses outros itens que a gente vai ver aos poucos, tá bom? Então, entrando nessa parte de princípios arquiteturais comuns, a primeira coisa que a gente pode pensar é o seguinte, que uma arquitetura a gente começa de fato a pensar de verdade quando o nosso aplicativo ele começa a crescer, tudo bem? Então, esse é o primeiro ponto que você precisa entender. A arquitetura, a gente não precisa pensar para o primeiro aplicativo que a gente está fazendo, um aplicativo que, sei lá, vai ter apenas uma única feature, duas features, etc. É um aplicativo que, de fato, ele vai ter uma complexidade maior, vai ter várias telas, vários fluxos, etc. A partir desse momento, faz sentido sim você considerar uma arquitetura. Por quê, né? Porque faz sentido, dado que você vai ter ali a necessidade de escalar esse aplicativo, de tornar um aplicativo mais fácil, uma manutenção mais interessante. Quando você quiser colocar novas features, não ser uma coisa dolorida e você ter medo que quebrou o aplicativo. Então é por conta dessas coisas que você precisa começar a pensar sobre arquitetura. É para você organizar o seu projeto de tal forma que tanto você como outras pessoas da equipe que for utilizar esse aplicativo sigam as mesmas diretrizes e atendam os mesmos princípios. E aqui é indicado, né, no texto que eu coloquei, que é importante definir uma arquitetura que permite escalar, aumentar a robustez do app e ser fácil de testar. Então, quando você pensar numa arquitetura, pense bastante nesses detalhes sobre escalar, aumentar a robustez do app e ser fácil de testar. Essa parte da robustez às vezes pode ser um pouquinho complexo, porque fica aquilo, o que seria a robustez? Basicamente vai ser o quão resiliente ele vai ser em relação a mudanças, em relação a tudo que você vai colocar ali dentro do seu aplicativo, que ele não quebra fácil, que ele tem ali de fato um comportamento consistente. Então, quando a gente fala de robustez, é isso, é a consistência que o seu aplicativo vai ter conforme o seu avanço. E é claro, né, quando a gente começa a falar de arquitetura, a gente precisa entender que uma arquitetura não é apenas falar, olha, estou usando, por exemplo, MVVM, MVC, MVP, etc. Vai muito mais além disso. Ela começa até mesmo a determinar os limites que cada uma das partes que a gente separou do nosso aplicativo vai ter, como também qual que vai ser a responsabilidade de cada uma dessas partes, como que o app deve ser desenhado, entre outras informações. Então, quando a gente começa a falar de arquitetura, não se prenda apenas a um padrão arquitetural, e sim a todos esses pontos que a gente precisa entender se o nosso aplicativo atende, se ele é escalável, se ele está garantindo uma robustez, se ele é testável, se cada uma das partes tem a sua responsabilidade muito bem definida, se realmente está fazendo só a responsabilidade daquela parte, etc. Então, seguindo na próxima parte, que é essa outra seção que é chamada de separação de preocupações, ou então ali no inglês, se eu não me engano é Separation of Concerns, aqui a gente começa a entrar em alguns pontos que quando a gente está aprendendo Android, quando a gente está aprendendo a criar um aplicativo, a gente começa a cometer esses erros. E aqui a gente vai fazer esse exercício para entender quais são esses erros e o que a gente precisa fazer para evitá-los. Então eu vou fazer um zoom e veja que iniciamos aqui, por exemplo, no ponto de entrada que é mais comum em um aplicativo, seja uma Activity ou Fragment. O erro comum nesse tipo de componente, quando a gente não considera uma arquitetura, quando a gente faz ali pela primeira vez, é colocar tudo o que a gente espera dentro desses componentes. Então, eventos de clique, chamadas de API do Android, a lista de tarefas, como é o caso ali do Minhas Tarefas, o gerenciamento de estado, conexão com o banco de dados, integração com o REST API, tudo isso daqui é possível, a gente sabe que funciona, só que ele é um erro, e vamos entender por que isso daqui é um erro, né? Para a gente entender que é um erro, a gente precisa entender o que a gente precisa fazer. Então, quando a gente está começando a trabalhar com esse tipo de classe, basicamente, a gente precisa fazer com que essas classes que são representadas de UIs, ou então de interface de usuário, elas sejam o mais enxutas possíveis.
Por quê? Porque quando a gente coloca classes mais enxutas possíveis, a gente começa a separar essas responsabilidades, a gente começa a colocar apenas o que é necessário dentro dessas classes. Então, se a gente começa a falar sobre coisas que são apenas necessárias, a gente começa de fato a verificar o seguinte, né? Que apenas a lógica que lida com a UI faz sentido ficar dentro de uma activity ou fragment, ou então as próprias interações do sistema operacional, até porque a gente está lidando com o Android, ele vai ter referências como contexto, que tanto a activity como o fragment vai disponibilizar. Então, se você está lidando com eventos ou interações do sistema operacional, aí sim faz sentido você manter todas essas informações dentro do seu aplicativo. Ou seja, quando a gente começa a falar de lista de tarefas, gerenciamento de estado, conexão com o banco de dados, integração de REST API, isso daqui já não faz mais sentido a gente deixar nesses componentes, tudo bem? Então esse é um outro ponto que você precisa observar. Quando você está trabalhando em um aplicativo Android, se você identificou que você está criando uma lista, que você está fazendo gerenciamento de estado, que você está conectando com alguma coisa dentro desses componentes, você já tem que ligar o sinal de alerta que eles estão fazendo coisas demais, tudo bem? Eles estão de fato aí se preocupando com coisas que não deveria. Então esse é o primeiro ponto quando a gente fala sobre essa separação de preocupações. E é claro, né, quando a gente começa a lidar com essas classes mais enxutas, a gente começa a ter também benefícios que os nossos componentes, né, as nossas classes, elas não têm que lidar com esses comportamentos de ciclo de vida e melhora a testabilidade, porque a gente não vai precisar de referências do Android para que a gente consiga testar o nosso código. Então, quando a gente está falando aqui desses outros pontos, basicamente são técnicas como a gente faz ali no View Model, que a gente pega e manda o gerenciamento de estado, o repositório que vai ter as fontes de dados. Então, quando a gente começa a colocar esses componentes dessa maneira, significa que a gente está separando esses conceitos, tudo bem? A gente está lidando aí com essa situação. E um ponto importante para a gente concluir esse tópico de separação aqui das nossas preocupações, né? A gente pode entender que Fragments Activities nada mais é do que um contrato para se comunicar com o Android. Então a gente precisa de fato usar elas como um contrato, como uma ponte do nosso código de regra de negócio que vai lidar com os dados para o nosso sistema operacional, que é o que vai ser exibido para o nosso usuário final. Então é dessa maneira que a gente precisa pensar. E aqui, novamente reforçando, a gente não tem nenhum controle quando esses componentes eles estarão disponíveis ou serão destruídos, tudo bem? E isso pode acontecer a qualquer momento, seja pelo usuário ou então pelo sistema operacional. Então a regra, a mensagem que fica é: minimize a dependência desses componentes. Sempre tente fazer as suas soluções, o seu código distante desses componentes do Android e apenas utilize esses componentes para se comunicar com o sistema operacional, fazer os eventos, fazer ali de fato ali as chamadas que vão além da nossa regra de negócio. A gente pode entrar agora para o próximo tópico, que é conduzir a UI a partir de um modelo de dados. Isso daqui também a gente já faz com bastante frequência, dificilmente você vai aprender a criar um aplicativo sem fazer isso, até porque está muito relacionado à orientação a objetos, mas é importante a gente ressaltar. Então, quando a gente fala de modelos, de fato, são aquelas classes que vão ter os modelos que representam ali os dados do nosso aplicativo, são classes independentes da UI, então não estarão dentro ali das nossas activities ou fragments, não tem nenhum tipo de vínculo com o ciclo de vida, e eles só são destruídos de fato, né, quando o nosso aplicativo ele é destruído via processo e não só fechado. Então, se a gente começa a ver, né, as possibilidades, a gente vai ter meios persistentes que permite isso, né? A gente vai ter ali banco de dados que a gente pode armazenar as informações e até mesmo, né, a orientação é que a gente tente manter esses modelos persistentes, que os modelos persistentes, eles meio que vão garantir que a informação esteja disponível, mesmo que o Android ele destruiu o aplicativo, né? Então, tudo isso daqui são pontos que você precisa entender. E é claro, né, salvar os dados local permite com que, se o caso o nosso usuário ele não tiver internet, ele não conseguir acessar um serviço externo que mantém as informações, ele ainda consiga usar o nosso aplicativo, ele ainda consiga fazer algumas ações. Então, esse tipo de preocupação é importante pensando na experiência geral do nosso usuário, que ele quer sim, em algumas situações, utilizar o nosso aplicativo, mesmo que não tenha internet, porque às vezes não faz sentido mesmo. Se ele já carregou uma informação, não faz sentido ele perder, dado que ele não estava com internet. E aí o outro ponto que a gente pode pegar desse contexto de usar modelos
é que o app ele se torna mais testável e robusto em arquiteturas que usam classes de modelos de dados. De fato, isso acontece, tudo bem? A gente consegue realmente separar o que vai ser tela, o que vai ser modelo, testar o modelo, a gente consegue garantir que só alterando o modelo a gente vai conseguir refletir na tela. Então tudo isso é uma verdade e é por isso que faz sentido sim. Quando a gente cria uma tela, a gente criar os modelos que vai representar os dados da tela. Aí seguindo adiante, o próximo ponto que a gente vai ter aqui de preocupação, esse daqui é um dos pontos que eu mais acho interessante, que eu acho legal você prestar atenção, que é sobre a única fonte da verdade, o famoso Single Source of Truth, ou então o nosso SSOT. Nesse cara, basicamente a gente precisa entender qual é o conceito que a gente precisa pensar quando a gente está lidando com dados dentro de um aplicativo. Então, quando a gente fala de dados de aplicativo e considerando essa ideia de SSOT, basicamente a gente precisa controlar a forma como esses dados eles são modificados ou então eles são mutados. Quando a gente fala modificados e mutados é meio que modificar referência ou então mutar cada uma das propriedades, etc. O ideal é que você coloque isso dentro de um único lugar, uma única referência seja responsável em alterar aquele dado. Por quê? Porque se a gente coloca várias referências para alterar o mesmo dado, a gente começa a ter algumas inconsistências. Às vezes é uma referência que pediu para fazer uma alteração, só que quando ela fez essa alteração, uma outra referência pediu ao mesmo tempo. A gente começa a lidar com concorrência, a gente começa a ter uma alteração que não é esperada. Então, ter esse controle faz muito sentido para a gente garantir ali a integridade do nosso app. Então, a única fonte da verdade, ela deve apenas expor a leitura daquele dado. E se você quer fazer alguma modificação, alguma mutação, você deve oferecer métodos ou então a partir de eventos que permita fazer esses ajustes. Então é isso que você precisa pensar quando você está lidando com um dado dentro de um aplicativo. Você vai ter ele dentro de uma única referência que ela vai meio que controlar. Isso aqui é muito próximo também quando a gente começa a falar de conceitos de encapsulamento em orientação a objetos. Então o conceito vai ser exatamente o mesmo, de você ter um dado mais interno, que só aquela referência altera, e quem faz a leitura vai ter ali os métodos de fazer leitura e não consegue modificar. Então você precisa ter exatamente essa mesma ideia agora que a gente está falando aqui de Single Source of Truth. E um ponto que é interessante, né, que o benefício disso é que a gente vai centralizar todas as mudanças em um único local e a gente vai proteger aí os nossos dados de mudança. Então entenda que basicamente isso daqui é um encapsulamento que a gente fala de orientação a objetos, só que é aplicado ao nome de um padrão. E aqui tem outros pontos que são importantes que a gente precisa entender, que é o seguinte, que a única fonte da verdade torna as alterações de dados mais rastreáveis. Então a gente consegue saber exatamente, né, desde um ponto do aplicativo até a alteração de dado, como que esse dado ele trafegou, como que ele foi modificado, quem modificou esse dado, tudo bem? A gente consegue ter esse tipo de comportamento. E isso permite com que os bugs sejam mais fáceis de detectar, a gente consegue também até mesmo testar com mais facilidade um fluxo, tudo bem? Então isso é muito importante que você siga. E em aplicações offline, geralmente usamos banco de dados ou ViewModel como uma única fonte da verdade. Então isso daqui é um outro ponto que você precisa entender, é que a única fonte da verdade não necessariamente deve ser um componente específico. Geralmente vai ser repositório, tudo bem? Só que nesse repositório a gente pode ter, sei lá, uma REST API, um banco de dados local, etc. O ponto é, você definiu a única fonte da verdade, apenas ela deve manipular aquele dado e oferecer a leitura para os demais componentes. E aí, seguindo adiante, quando a gente começa a falar de Single Source of Truth, a gente já começa até mesmo a ramificar um outro padrão que é bastante comum em aplicações Android e que garante toda essa consistência que a gente está indicando, que é o nosso fluxo de dado unidirecional, ou então o UDF, ou Unidirectional Data Flow. Então, o que a gente pode entender desse cara? Basicamente, quando a gente está falando aí da única fonte da verdade, né, geralmente a gente vai utilizar um padrão para que isso seja possível, né, para que a gente consiga apenas indicar que existe uma alteração, a única fonte da verdade altera e aí ela devolve essa alteração para a gente, né. Então, no UDF, o estado basicamente ele vai fluir para uma única direção. Então, por exemplo, olha, um evento de clicar no botão de like, né, não esqueça o like aí, né. Quando a gente clica no botão de like, a gente fala, olha, alguém clicou no botão de like. E vai existir um repositório, vai existir uma única fonte da verdade que está controlando aí essas informações, esse armazenamento, acúmulo de likes.
E aí, quando ela receber esse evento, ela vai lá e faz as alterações que ela precisa fazer, as integrações, etc. Quando ela faz essa alteração, o que vai acontecer? Basicamente, a UI ela vai fazer esse evento, como a gente indicou, para poder fazer a mudança de estado, e a UI ela vai ficar observando quando esse dado ele for modificado. E aí, quando ele for modificado, ela vai lá e atualiza a tela. Então, a interação é basicamente essa, a gente mandar para uma única direção, e essa mesma direção ela volta para um outro caminho, que é o caminho que a nossa tela ela está sempre atenta para fazer essa mudança. E aí fica esse fluxo, né? Um fluxo de uma única direção. Aí esse fluxo ele pode ser representado a partir aqui desse diagrama, eu acho que seria isso, né? Que vai ter ali a tela pedindo o evento, o estado altera e ele indica o estado novo. Então isso daqui é um padrão que você deve seguir. Você não pode fazer com que a tela altere o estado, e sim que ela indique o evento ele vai falar, ele vai fazer o que ele precisa fazer e falar, alterei, tudo bem? E aí quem tiver interessado com essa mudança vai mostrar aí essa informação. Seja uma tela, seja diversos componentes ao mesmo tempo, várias telas, outras classes, então é dessa maneira que a gente garante os nossos comportamentos esperados. Até para você, né, que já está estudando mais, nada mais é do que a gente faz ali com o nosso flow, aquela técnica de código reativo. E aí, para poder fazer a conclusão, o UDF ele vai garantir mais consistência, menos chances de erro, deixa mais fácil de debugar, testar e todos os benefícios do SSOT, tudo bem? Então, se você quer de fato criar um aplicativo que ele vai ser bastante sólido, ele vai ter o comportamento esperado, você precisa seguir aí esses princípios, tá bom? E seguindo esses princípios, um dos pontos que a gente pode entender é que a gente vai ter sim uma arquitetura recomendada para agrupar todos esses princípios e começar a visualizar o nosso aplicativo em suas partes com as suas responsabilidades. Então agora vamos desbloquear aqui essa arquitetura e a gente vai chegar nesse modelo que a gente fala sobre o UI Layer, o Domain Layer, que aqui ele está como opcional, e o Data Layer. Vamos entender o que é cada um desses caras. Quando a gente fala do UI Layer, basicamente é o responsável em apresentar os dados da aplicação na tela. Então, basicamente, vai ser tudo que envolve, por exemplo, a nossa tela em Activity, Fragment, Compose, View, até o próprio View Model também, que ele é responsável do que vai ser apresentado na tela, também é agrupado aqui nesse layer. Em seguida, a gente vai ter esse Domain Layer, como a gente viu, é opcional, e basicamente ele encapsula a complexidade da regra de negócio ou regras simples que são reutilizáveis. Então a ideia é fazer o seguinte, dado que em algumas situações a gente pode precisar fazer buscas que vai precisar juntar com outras informações, fazer algum tipo de conversão, etc. E esse comportamento ele pode também ser reutilizado, a gente utiliza esse Domain Layer que fica entre o que a gente tem desse Data Layer, que a gente já vai falar, e desse UI Layer, tudo bem? Então é uma camada opcional porque nem todo aplicativo precisa disso. Então você precisa sempre identificar, o meu aplicativo ele está lidando com uma regra de negócio complexa quando eu pego da fonte de dados, ou então é uma regra de negócio que eu posso reutilizar em outras telas, em outros componentes, aí faz sentido você começar a pensar. Se não for o caso, é totalmente opcional, você nem precisa colocar. E aí em seguida a gente vai ter o Data Layer, que nada mais é do que a camada que vai lidar com a regra de negócio e vai determinar como que o nosso aplicativo cria, armazena, muda os nossos dados, exclui o nosso famoso CRUD do aplicativo, né? Então aqui é onde fica o repositório, é onde fica as fontes de dados, então banco de dados local, REST API, etc. Tudo bem? Então, quando a gente começa a pensar no nosso aplicativo de uma maneira macro, a gente começa a pensar dividindo a partir dessas partes e entendendo que cada uma delas vai ter sim a sua responsabilidade, vai ter sim os seus limites do que ela deve fazer, tudo bem? Que aí envolve, novamente, né, esses nossos princípios arquiteturais comuns. A gente precisa pensar em tudo isso para a gente chegar nesse tipo de estrutura, definir muito bem o papel de cada uma das partes do nosso aplicativo e sempre que a gente desenvolver um novo comportamento, uma nova tela, a gente siga toda essa estrutura para garantir todos esses pontos que a gente comentou. Deixar o aplicativo mais robusto, escalar com mais facilidade, testar com mais facilidade e também quem entrar no nosso aplicativo ter uma maior facilidade para poder entender como o app funciona, para saber como que é o fluxo, tanto da parte do usuário até a parte de uma integração, como que isso volta, etc. Então é por isso que você precisa pensar em arquitetura. É por isso que esse documento que a gente tem aqui do Guia de Arquitetura de Aplicativo Android é importante que você saiba para que a partir de agora você comece a olhar o seu aplicativo não só como deixa eu fazer o aplicativo funcionar, e sim como eu posso montar uma estrutura que faça sentido para garantir uma qualidade maior no meu aplicativo.
Agora eu quero saber o que você achou da arquitetura recomendada pela Google para desenvolver aplicativos Android. Como eu já comentei com vocês, é a arquitetura que eu recomendo para vocês que acompanham aqui o conteúdo no canal, para vocês que estão criando aplicativos Android. Se você quer se aprofundar, se você quer dar o próximo passo, siga em frente nessa documentação. Esse vídeo foi muito mais para introdução, para você entender as principais motivações, mas saiba que tem muito mais conteúdo, tem muito mais detalhe que na documentação você vai conseguir entender. E é claro, antes de encerrar, deixa o like, faça um comentário, vire membro, inscrição, tudo que você puder aí, porque tudo isso é uma maneira de apoiar aqui o canal. Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Um abraço, valeu, falou!